bom estarmos aqui na casa do Senhor. Bom dia de novo, Casa Viva. Já dei 3 bom dia hoje, irmãos, que eu sou educado. Mamãe me ensinou com educação. Só quando eu fico bravo, que daí... Mas agora eu tenho domínio próprio, então eu nunca fico bravo. Tá bom? Mas é muito bom estarmos aqui. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem trazido no meu coração. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens hoje, pelo título Colocando a Casa em Ordem. Pode repetir comigo? Colocando a casa em ordem. Agora tudo junto, colocando a casa em ordem. Nós vamos falar hoje. Fala para quem está do seu lado aí, o chicote vai estralar. Só para preparar hoje, entendeu? Só para preparar. Vamos ler juntos 2 Reis capítulo 20. Você pode ler comigo aí? Muito conhecido a doença do rei Ezequias, um dos reis que teve um reinado que começou extraordinariamente bem. Fez muita coisa, destruiu os altares de Baal, abriu as igrejas, começou a evangelizar. Nós vamos falar sobre a história dele hoje. Uma introdução, porque durante todo esse mês nós vamos falar sobre isso. Então não falte nenhum domingo. Você que está me vendo aí pela internet, tá bom? Pelo YouTube, é uma ferramenta extraordinária. É muito bom se você não consegue vir. Por exemplo, eu falei da Aline e do Luiz, não é? Eles estão com a Alice lá, de 10 dias, me mandaram uma fotinha. Pastor, ela já está te vendo aqui no YouTube. Olha que maravilhoso. Se nós não tivéssemos isso, mas eu gosto de te ver aqui comigo também. Então não assiste só pela internet não, vem para cá, porque é um tempo muito especial também. E essa série de mensagens, nós vamos dar continuidade durante esse mês, te ajudando a entender o que é colocar a nossa casa em ordem, dando exemplos para você bíblico, tá bom? Então diz assim, 2 Reis capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor, ouviu sua oração, viu as suas lágrimas, e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você, essa cidade, das mãos do rei assírio. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emblastro de figos. E eles fizeram, aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance, ou recue 10 graus a escadaria? Olha que ousado o homem, quase morrendo. E olha o que ele vai falar. E disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías chamou o Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque estamos na tua casa. Obrigado pelo teu cuidado, e pedimos a tua direção e a tua condução. Deus, que eu não atrapalhe o teu agir, pelo contrário, que eu seja um instrumento de Deus
para a tua glória. Que eu seja usado para pegar a tua verdadeira evangelho, Pai. E que nós estejamos com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. É interessante essa história que lemos no capítulo 20 de 2 Reis. Nós lemos a história de um rei chamado Ezequias. E nós vamos dar continuidade a esse capítulo, porque muitas coisas acontecem. Mas é interessante que não é sobre o que eu vou falar, porque eu vou falar sobre a casa em ordem. Mas algo me chamou extremamente a atenção nesse capítulo. Ezequias, ele passava por uma dificuldade, sim ou não? Enfermo. Ele não apenas estava enfermo com uma dor de cabeça. Provavelmente ele estava com um tumor em algum lugar. Um tumor que estava exposto, porque essa úlcera, ela foi curado com as folhas de figo. Então não era nada interno, era algo externo. As pessoas viam a enfermidade dele. Então pode ser que seja uma ferida grande, uma infecção grande, algo que era visto humanamente, a grande dificuldade desse homem. E ele, como um servo fiel, que acreditava, que cria em Deus, ele buscava o Senhor. E certo dia, ele estava então na casa dele, no seu palácio, e ele recebe a visita de alguém. De quem que ele recebe a visita, gente? De quem? Fala, gente, eu sou carente, você tem que falar comigo. Você veio a primeira vez aqui, eu sou carente. De quem que ele recebeu a visita? Do profeta. Não recebeu uma visita qualquer. Ele recebeu a visita do profeta. O profeta então foi levar uma palavra de Deus. Ele pediu para que o profeta fosse visitá-lo. Ele saiu olhando no YouTube o profeta mais famoso. Ele saiu de templo por templo atrás de um profeta? Não. Ele apenas orou e ele precisava de algo. É interessante. Então o profeta chega e traz uma palavra para ele, uma palavra de confronto. Ei, deu ruim. Deu ruim, você vai morrer, irmão. E tem algumas coisas que na sua casa elas precisam ser colocadas no lugar. Então aproveita o tempo que você tem para isso. Algo interessante que eu vejo nessa história. Ele era um homem de Deus, alguém usado e ousado. Mas ele não precisava correr atrás dos profetas. Ele não precisava vindo às igrejas atrás de muitos profetas, andando vilarejos, andando em vielas atrás de um profeta. Não. Deus queria falar algo com ele. O que ele fez então? Envia o profeta até ele. Algo que me chama a atenção nessa geração, e em mim e muitos de nós, que às vezes nós estamos correndo atrás do profeta. Eu preciso receber uma oração, eu preciso receber uma palavra, Deus precisa falar comigo. E nós vemos que com esse homem foi totalmente diferente. Deus precisava falar com ele, então envia alguém até ele. E a palavra não é que você vai prosperar, não. Você está comigo, eu estou com você, eu sou seu Deus, seu Salvador, mas chegou o seu tempo. E algo importante que você precisa fazer, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, gente. Você, a única coisa que você vê em mim é que eu estou de paletó, camiseta branca, tênisinho branco, calça azul. Melhorei a minha forma física, mas internamente quem me conhece? Apenas Deus e o Espírito Santo. Ele falou: algo dentro de você precisa ser transformado, uma prioridade chamado casa. Eu aprendo que quando Deus, Ele deseja fazer algo em você, Ele envia o profeta, Ele envia uma palavra. Nós temos que estar apenas pronto para ouvi-la. Quando você senta aqui diante da palavra de Deus, do homem ou da mulher de Deus que vai trazer uma palavra para você, esteja disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, a direção que Ele tem para você.
Quando nós somos maduros espiritualmente, nós paramos de correr atrás de profetas e buscamos ouvir Deus aonde nós estamos, e entendemos que quando Deus tem uma palavra, Ele traz uma palavra para você. Quantas vezes eu já recebi ligação? Eu me lembro quando nós estávamos lá na outra igreja, um dia uma profeta me ligou e disse: pastor, eu preciso falar contigo. Você vai estar terça-feira no culto? Eu falei: vou. Pastor Gideon vai estar no culto? Eu falei: vai, nós dois vamos estar no culto. E ela então chegou lá antes do início. Nós já tínhamos desistido de mudar de lugar de igreja, porque nada dava certo, gente. A gente pensava na redondeza, e uma hora não dava certo porque não tinha estacionamento, outra hora porque não podia ser igreja, outra hora que não aceitava o nosso fiador. E aí então sentamos, eu e o pastor Gideon, alguns líderes: não, vamos ficar aqui mesmo, acho que Deus não quer que a gente saia, não é possível. E fizemos um projeto para aumentar a igreja, 60 lugares. E aí ela coloca eu e o pastor Gideon sentado, ora, e ela disse assim: eu vim aqui para dar uma palavra de Deus para você, para vocês, porque vocês pararam de procurar um lugar maior. Gente, ninguém sabia disso, a não ser quem estava muito próximo. Falei: como assim? Falei: pô, eu não vejo essa profeta, sei lá, fazia 6 meses, um ano. A igreja não cresce mais, porque não tem lugar mais para expandir aqui. Não pare de buscar um outro lugar. Eu fui na oração da madrugada, eu fui na oração de não sei o que tem. Não, Deus precisava falar comigo. E eu me mantive em posição, e Ele então levanta alguém para falar conosco. É algo precioso que eu aprendo, porque às vezes nós queremos ouvir Deus de qualquer jeito, e você não está maduro ainda para ouvir Deus. O processo não aconteceu ainda. Aprenda a esperar. O Salmo diz: aquieta, aquieta-te, relaxa, eu sou o seu Deus, eu estou cuidando de tudo. Eu aprendo algo, mas é interessante a vida desse homem. O profeta vai levar uma sentença para ele. Ele então vira do lado, ele ora, e o profeta diz: cara, a sua casa está uma grande bagunça. Acerte as suas prioridades. Falta organização na sua família. Às vezes nós estamos em casa por obrigação. Às vezes o filho está brincando do nosso lado, nós estamos mexendo no celular, estamos vendo TV e não brincando com ele. Ah, mas eu passei um tempo com meu filho. É mentira. Você não passou, você passou um tempo mexendo no seu celular, você não viu nem ouviu o que seu filho está te falando. Sua esposa fala com você, você está em Marte. Essa semana uma pessoa me mandou, eu sou terapeuta, e eu atendo uma pessoa, e ele estava falando de uma dificuldade que ele tem na casa. E eu comentei de algo de uma pessoa que eu trabalhei próximo, e tinha uma dificuldade com a esposa. Ele não queria sair do trabalho, gente. Aquele homem não ganhava hora extra, e todo dia ele ficava até 10, 11 da noite, o horário de sair era 5h20. E ele me mandou uma enquetezinha assim: um carro está numa bifurcação da pista, e do lado esquerdo está escrito aqui: 5 minutos de casa. Do lado direito, 50 minutos para casa. O cara para no meio, pessoa para no meio, ou homem ou mulher, não sei, porque é um carro, e ela vira 50 minutos de casa, porque ele prefere estar fora de casa do que dentro. Será que às vezes essa é a nossa situação? Nós enrolamos fora de casa, porque não queremos encontrar a bagunça que está dentro, que às vezes é nós mesmos que promovemos, porque não temos diálogo, porque não temos carinho, porque não ajudamos. Tem pessoas que é amada fora de casa, gente. Todo mundo deseja estar perto. Eu brinco, é um leão fora de casa. Todo mundo ajuda, constrói. Quantos pastores eu já vi assim, que atende a todo mundo, mas em casa não dá uma assistência para sua esposa, para o seu filho. Um dia eu estava com um pastor ancião, e eu entendo a cultura dele, e disse: pastor,
Um dia eu saí para comprar leite para o meu filho, mas Deus falou para eu visitar uma família, e eu saí 7 horas da manhã e voltei 6 da tarde. Eu fiquei imaginando, pensei comigo, viu gente? Não falei isso para você, falei que homem louco. Fiquei imaginando a criança dele, sem tomar leite. O que a família, o que a esposa está se sentindo, como a esposa está se sentindo. Uma das coisas que nós tínhamos muitas dificuldades aqui no início da igreja era com as esposas dos pastores. Porque os pastores às vezes se dedicam mais à igreja e à família, e não é isso que nós aprendemos com a palavra. Nós amamos a Deus, e nós cuidamos do nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Por isso nós não pregamos no ativismo aqui na igreja, não temos milhares de cultos, milhares de conferências, porque nós cremos que o seu relacionamento com Deus, ele começa em casa. Aqui no culto é uma continuidade desse relacionamento. Em casa você lê a Bíblia com seus filhos, você ora com seus filhos, você ora pelos pastores. E aqui nós damos continuidade naquilo que nós fazemos em casa. Então nós vemos pessoas que fora de casa são queridas e amadas, e dentro de casa não tem esse mesmo relacionamento. Diz uma história aí, que um dia o pastor foi fazer um funeral de um homem, e as pessoas estavam tristes, e ele chegou e falou assim para a mulher: hoje eu vou orar e o seu marido vai ressuscitar. Ela olhou para ele e disse: se ele ressuscitar, vai morar na sua casa, porque na minha casa ele não volta mais. O casamento estava bom? O que vocês acham? Hã? E quantas vezes nós pensamos assim, mas não falamos? Pastor, você está bravo? Não, não estou bravo. Mas são coisas que eu, como pastor, eu preciso falar com você. Que as igrejas, elas querem crescer. E hoje eu estava vendo um pastor, acho que é coreano, falando sobre isso. Que as igrejas crescem porque é uma palavra motivacional, porque é uma adoração como um show. E nós não cremos nisso. Nós cremos que a motivação aqui é para você ser parecido com Cristo, amém? A motivação é para você ser uma casa segundo a casa que Deus deseja que seja, um pai segundo o coração de Deus. Nós não queremos que a igreja cresça de qualquer forma. Entenda algo importante: a sua casa, ela deve ter prioridade número 1 no seu ministério. Tome cuidado se a sua casa está desorganizada, mas tranquila. Porque a tranquilidade nem sempre é a organização. Às vezes a tranquilidade é porque a pessoa que está do seu lado já desanimou de você. Seu casamento está morrendo. Quer um lugar tranquilo, gente? Vai morar no cemitério. O vizinho não faz barulho, mas só tem morte lá. Você queria morar no cemitério? Queria? Eu não. Não gosto nem de ir lá de visitar meu pai, porque eu sei que ele já não está mais lá. Lugar tranquilo nem sempre é sinônimo de organização. Algo importante que eu e você nós temos que entender. A nossa geração precisa entender. Não adianta a gente conquistar o mundo, gente. Não adianta nós termos o carro mais top, a conta bancária cheia, nós sermos para muitas pessoas um ícone, sermos admirados, ter uma igreja cheia, mas a nossa família ser destruída. Não adianta eu, como pastor, ter uma igreja aqui de 2.000 membros e a Clara e a Laura estar longe de Jesus, e a Dani está insatisfeita porque tem um homem que não fica em casa. E quantas vezes eu já falei nisso? Eu tenho que ser sincero a dizer para você. Tantas e quantas vezes eu coloquei uma denominação na frente até de Deus, quando diz na frente da minha família. Quantas vezes eu saí de casa 9 da manhã e voltei 1 da manhã. As minhas filhas saíam com a Dani para ir para a escola, eu não tinha acordado ainda, e
quando eu voltava, eles estavam dormindo. A Clara crescia, a Laura crescia, e eu sabia o tamanho dela assim, irmão. Olha que tamanho que a sua filha está assim, ó. Porque eu só via ela deitada. Entendeu? Só assim eu sabia o tamanho dela. Porque eu não acompanhava. Eu já passei aniversários dela longe dela, fazendo viagem missionária. E eu não me orgulho de falar isso. Mas eu quero que você entenda que dá tempo de mudar, como Deus transformou a minha vida e eu consegui mudar. Essa igreja é um lugar de família, não do indivíduo. Você tem que estar com seus filhos aqui. Ele é pequeno, não quer vir, não tem querer, irmão. Criança pequena não tem querer. Pega para a orelha, devagarzinho assim, ó, devagarzinho assim, e vem puxando para o carro. Você fazer isso uma vez, você vai ver. Devagarzinho, com amor. Porque senão o conselho tutelar vai na sua casa. Vai devagarzinho assim, ó. É uma vez. Eles têm que estar aqui com você. Ai, tadinho do Enzo. O Enzo estudou muito a semana toda. Ele estava jogando bola. Irmão, traz o Enzo aqui para ele virar crente, para não ser um homem Nutella, um homem que vai colocar cílios e vai passar maquiagem. Se vir aqui, nós doutrina ele, irmão. Nada contra, Deus abençoe. Só não é meu estilo de homem. Vocês nunca viram eu de brilho e nem de sobrancelha. Aqui é o lugar de estar com os seus filhos. E é interessante que a Bíblia apresenta a história desse homem, desse rei. Ele era um homem íntegro, gente, não era um homem desviado, não. Porque às vezes você olha, tem que acertar a casa, você fala, também o cara não é crente, o cara não tem relacionamento com Deus, o cara não ora, não. Ele era um cara extraordinário, gente. Ezequias era um rei íntegro temente a Deus, que amava o Senhor, reto diante de Deus. Ele era um homem que quando assumiu o seu reinado, ele destrói então todo o altar de outros deuses. Ele reabre a igreja do Senhor, ele evangeliza, mas Deus então olha para ele e diz, cara, você precisa colocar a sua casa em ordem. A sua casa, a sua vida espiritual está extraordinário, mas a sua família, você deixou ela para trás. É algo importante que eu aprendo. Às vezes nós podemos estar espiritualmente na nossa melhor fase, mas a nossa casa, ela está destruída. Esse homem, ele promove reformas espirituais, ele restaura cultos, ele leva o povo à verdadeira adoração, à presença de Deus. Pensa num homem crente, gente. Exteriormente ele era um grande líder, um grande homem de Deus, alguém inspiração como rei, mas como marido, mas como filho, ele deixava muito a desejar. E aí então chega o tempo decisivo. O profeta fala para ele, então, você está indo embora, e qual é o legado que você está deixando nas suas casas? Qual é o legado para os seus filhos? E qual é a direção para sua esposa? Ele revela algo profundo para mim e para você. Às vezes podemos estar espiritualmente fortes, espiritualmente cheio dos dons, com um ministério dentro da igreja próspero, tudo crescendo, tudo fluindo espiritualmente, mas uma casa desorganizada. E Deus ama a sua casa, Deus ama a família. É interessante que você entenda isso. Aqui Deus não fala de uma construção, Deus não fala de estrutura, Deus fala de família, Deus fala de tempo de qualidade. É interessante que Deus não se preocupa com aquilo que ele estava fazendo.
não se preocupa com o seu ativismo religioso. Ah não, segunda eu vou na igreja, terça-feira eu vou na igreja, quarta-feira eu vou no evangelismo, quinta-feira tem a conferência, sexta-feira eu faço a oração do meio-dia, sábado eu apoio os jovens, domingo eu estou na igreja de manhã, de tarde, de noite. Não, Deus não se importa apenas com isso. Ele importa com quem nós somos e com aquilo que está dentro de nós. Então entenda algo, para o corte da internet. Porque antes de Deus se preocupar com o que nós fazemos, Ele se importa com quem nós somos e com aquilo que está dentro de você e transforma a casa onde você está. É interessante que você entenda. Hoje nós vivemos inversão de prioridades. Hoje então, as pessoas investem mais na sua carreira do que na sua família. Não você, mas quem já viu isso? Levanta a mão e fala, eu já vi. Pessoas, elas se dedicam tempo ao trabalho, aos amigos, fora de casa e pouco tempo para os seus filhos. Cuidam da sua imagem pública, do seu Instagram, mas negligencia a sua vida privada. Trata bem os irmãos da igreja, mas a sua mulher, o seu esposo, parece um cavalo dando coice. Tem paciência na escolinha aqui, dominical, mas com os seus filhos não consegue ouvir um choro. Essa semana eu vi um pastor que eu conheço ele, sei que ele é um homem de Deus, e ele morou acho que por 10 anos na Inglaterra. Seus filhos estudavam numa escola cristã e só tinha aquela escola no bairro. E a família dos muçulmanos estudavam nessa escola cristã. Durante 10 anos eles estudavam ali. 10 anos. Que era antes de ir para o colegial, que agora não é colegial mais, como é que fala? Ensino médio. Até ir para o ensino médio. E você sabe quantos se convertiam para o cristianismo, mesmo 10 anos numa escola cristã? Quantos, gente? 0. E o filho de crente, às vezes quando vai na faculdade, 6 meses, já começa a se desviar. E não se desviar porque vai conhecer alguma coisa, não, porque não conhece a Cristo direito. E qual é a diferença? É que o muçulmano faz aquilo que o Torá disse e que nós aprendemos no Velho Testamento: inculca no filho a palavra. Isso falta para mim e para você, ter tempo com os nossos filhos, ensinar o nosso filho a andar de bicicleta, e quando ele cair, filho, Deus permitiu, mas Ele te capacitou agora, vamos embora que você vai conseguir. Foi ruim, deu errado com os amiguinhos, Deus permitiu, mas Ele vai dar tudo certo, filho. Testemunhar, falar de Jesus, essa é uma responsabilidade sua, não é da igreja. Da igreja é ter uma estrutura boa e fantástica, como nós temos aqui no departamento infantil. Inclusive, nós estamos precisando de voluntário para o departamento infantil. Se você quer ser voluntário, tem que chegar aqui 9h20, não é para chegar 10 horas da manhã. Ah, vou trabalhar com as crianças. Não, 9h20, 9h30. Você vai falar com a Grazi ali, a Dani não está aí. Fala, oi Grazi, faz assim, ó. Procura a Grazi. Eu queria pelo menos ter 6 voluntários, porque a gente quer começar o berçário ali. Não que ninguém vai ser responsável pelo seu filho no berçário, você vai estar com ele, mas vai ter alguém para abrir lá para você, fechar e te orientar. A gente está fazendo um berçário lindo ali. Eu preciso da sua ajuda. Você gosta de trabalhar com criança? Vai para lá. Não gosta? Vai também para você aprender a trabalhar com a criança. Entendeu? Então nós precisamos ter uma estrutura aqui para receber as famílias. Por isso que nós viemos para um lugar maior. Semana passada eu já ouvi de alguém, que eu não vou falar o nome, a gente já, pastor, dá para aumentar aqui o Ministério Infantil para cima? Porque nós estamos precisando de mais sala. Calma, calma. Nós estamos pagando essa primeira reforma ainda. Vai dar, vai dar. Então nós precisamos cuidar da nossa família.
Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, sabe o que? Coloque a sua casa em ordem. E é interessante que aqui tem uma casa toda destruída que precisa de reforma. Mas quem vai reformar? A família, o pai ali. Deus te capacita para isso. Se você precisa de sabedoria, a palavra diz, busca nele. Não tenta fazer com as suas mãos não, que vai dar ruim. Ora, o Deus de graça e de favor, Ele vai te abençoar, Ele vai te capacitar. A casa, ela é formada de relacionamento. A casa que o profeta fala é do seu casamento, é dos seus filhos, é da vida espiritual, não do indivíduo, mas do seu lar. Você que é homem, você está disposto a morrer pela sua casa e pelos seus filhos? Você que é mulher, você está disposta a ser submissa, a ser cuidada pelo seu marido? Porque às vezes o marido quer cuidar, mas a mulher também não deixa. Você está disposto? Porque Deus, Ele não expõe ninguém à vergonha. O profeta foi lá e falou no íntimo para ele. Deus não quer te expor a vergonha alguma. Deus quer te levar a refletir sobre a sua casa. Gente, eu tenho refletido sobre a minha casa a semana inteira nessa palavra. O que eu posso fazer para ser um esposo melhor? Não o que a Dani pode fazer para ser uma esposa melhor, não. Isso é ela com Deus, mas o que eu posso fazer? A culpa está sobre mim, não culpa. A responsabilidade, culpa não. A responsabilidade está sobre a minha vida. O que eu posso fazer para ser um pai melhor? Para ensinar o caminho para as minhas filhas, para elas serem melhor do que eu sou, amarem a Jesus mais do que eu amo, chegarem em lugares que eu não cheguei. O que eu posso fazer? A pergunta não é estarmos bem diante das pessoas. A pergunta é como está a nossa casa diante de Deus. A pergunta é, como está a sua casa diante de Deus? Ela está no lugar? Ela está organizada? Porque talvez a nossa vida ministerial está bombando. Irmão, nós fazíamos evento tal dia aqui, com 1.500 pessoas. Terça-feira, eu ficava até 2 da manhã no culto, muito louco. Casado com filho, abandonava a Dani 9 da manhã, coisa extraordinária. Mas e a minha casa, como é que estava? Multidões sendo alcançadas. É importante também. Mas eu aprendi que eu não posso negligenciar a minha casa. Por isso que tem muitos religiosos que a sua família está destruída. É por muito que tem muitos empresários que tem muito dinheiro, ou empresárias, e está no seu 5º casamento. Porque negligencia a sua casa. Por isso, eu quero te dar um conselho nessa manhã. Olhe para a sua casa. Olha que interessante. Eu disse para você que Deus conhece o coração do homem e da mulher. Dando continuidade na nossa leitura, coloca para mim o verso 12. Diz assim, ó: naquela mesma época, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros, mostrou-lhe tudo que havia dentro dos seus armazéns, prata, ouro, especiaria, azeite fino, seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, chamada Babilônia. E ele disse então, deixa eu achar aqui onde eu estou. Aqui. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio?
Ele disse: viram tudo em meu palácio, não há nada nem meus tesouros que eu não mostrasse para ele. Verso 16, então Isaías disse a Ezequias: ouça uma palavra do Senhor. Ouve bem, ouve bem. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não restará nada, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu, olha o que ele respondeu para o profeta: boa palavra o Senhor anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Então não importa os seus filhos e a sua família, importava o que ele vivia hoje. Olha o coração daquele homem. O que importa é meu bem-estar hoje, é meu carro hoje, é minha roupa hoje, é onde eu almoço hoje, é o meu luxo hoje. Não importa os meus filhos, não importa a minha esposa, não importa as próximas gerações. Ele então mostra tudo. E eu aprendo algumas coisas para a gente terminar. Você me dá mais 10 minutos? Sim? Só para a gente encerrar aqui bem no horário, que eu gosto de ser pontual. A primeira coisa que eu aprendo: ele abre a sua casa para forasteiros. Parecia ser interessante. Estou glorificando a Deus, você foi curado, uma enfermidade, um milagre, chama a atenção das pessoas, gente. Nós temos que testemunhar assim. O que nós temos que tomar cuidado é para quem nós estamos abrindo a nossa casa. Para quem você tem aberto a sua casa e a sua intimidade. Acabei de conhecer, vou levar lá para casa. Para quem você tem compartilhado as coisas do seu casamento. Gente, há uns dias atrás veio uma moça aqui e perguntou assim, pode ser que ela até esteja aqui no nosso meio. Ela perguntou para o pastor Marco: pastor Marco, o senhor é feliz no seu casamento? Olha que pergunta interessante. Ele falou: sou muito feliz. E você, pastor Paulinho? Falei: cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida depois de aceitar Jesus. Eu fui transformado. Ela falou: porque todos os casamentos que eu presencio é uma droga. O dos meus pais, o do fulano e do ciclano. Quando eu era pastor de jovens, muitos jovens tinham medo de se casar, porque os amigos que eles conheciam que era casado tinham um casamento ruim. Eu ouvi quinta-feira no futevôlei: casar é bom, só não é melhor do que cair de moto. Entendeu? Agora tem gente entendendo. Só não é melhor que cair de moto. Então o cara acha que é melhor cair de moto, se ralar inteiro. Está o especialista aqui, Andrei, colocar rodinha na moto dele, a cada 15 dias ele cai. Está repreendido em nome de Jesus. Olha o que ele diz. Isso é o que as pessoas veem do casamento, porque às vezes só compartilhamos um momento difícil. Quem é casado aqui já teve um momento difícil em casa? Levanta a mão. Pô, mas quem também já teve momentos extraordinários? Pô, é isso, gente. A Dani é maravilhosa, mas eu já sei levar, irmão. Se ela está nervosa, eu já levo no banho-maria, porque eu não sou burro. Às vezes você é burro. Mulher está nervosa, você vai lá ficar cutucando. Você é louco? É louco você é. Não, sabedoria. Para quem você tem aberto a sua intimidade? Quem você tem colocado dentro da sua casa? Quem você tem ouvido? Quem tem te aconselhado? Com quem você fala sobre a sua família? Eu sou terapeuta e casamentos acabam, sabe por quê? A mulher ou o homem vai falar com alguém separado e ela fala assim: não, agora estou curtindo, estou vivendo a minha vida, estou não sei o que tem. Ela é induzida por pessoas assim. E aí ela é levada para uma decisão que ela nem gostaria de ter, mas foi levada para isso. Com quem você compartilha a sua vida e com quem você celebra as suas vitórias. Olha com quem ele celebrou a vitória: com alguém que depois ia tomar o reinado dele. Com quem você compartilha que o seu casamento está 10, que
que você foi promovido no seu trabalho, que você vai começar um negócio, que seus filhos estão uma bênção. É interessante para quem nós abrimos a nossa casa. E é mais interessante ainda a gente atentar com o tipo de proposta que nós recebemos. Às vezes propostas que são aparentemente boas, ela vai levar a uma destruição. Olha o que ele olha, ele diz assim: não, eu estou de boa, Babilônia não vai tomar o meu reinado, vai ser do meu filho, então ele que se vira. Quantas famílias eu já vi assim? Deus colocou o seu filho diante de você para você ensinar, para você cuidar, e para ele ser alguém ainda mais extraordinário que você. Se a gente pensar assim, é igual países que o evangelho já está acabando. Por isso que eu invisto nas crianças. Por isso que nós investimos aqui em jovens e adolescentes. Sabe quanto que é a oferta de jovem e adolescente? Irmão, não dá para pagar nem 2 vezes que a porta abre e fecha. Acabou o dinheiro da oferta. Muitas igrejas não têm culto mais de adolescentes e de jovens. Sabe por quê? Porque vê o financeiro. Os nossos adolescentes, tem adolescente que chega aqui 6 horas da tarde e vai embora 2, 3 da manhã. E eu fico triste pegar a igreja desorganizada. Os irmãos ficam bravos, às vezes fica, mas eu prefiro que eles estejam aqui do que estejam na porta de um bar, amém? Que estejam numa balada que vai tomar um tiro lá, e às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo. Eu quero eles aqui. Eu quero investir neles aqui. Eu te desafio a investir em oferta, em oração, em tempo de qualidade. É aqui que eles devem estar. Eu e você temos que entender as propostas que nós recebemos. Olha que interessante. O Ezequias disse: então eu estou de boa. Às vezes propostas que você recebe vai destruir a sua família, vai destruir o seu relacionamento com Deus. Você está achando que é bom. Eu me lembro que em 2012 eu trabalhava numa empresa na parte de gestão, e eu tinha um diretor, gostava muito dele, o cara era extraordinário. Ele morava em São Caetano. Nós tínhamos 2 empresas, uma em São Caetano e uma em Jundiaí, e ele tomava conta, era diretor de lá e de aqui. Então ele vinha para cá em Jundiaí segunda, quarta e sexta, e terça e quinta ele ficava lá. Aqui o projeto era novo. Como ele viu que eu tocava a fábrica sozinho, ele era para vir segunda, quarta e sexta. Ele começou a só vir quarta e sexta. E passou tempo, e eu tocava tudo sozinho, produtividade legal, sem problema. O que ele fez? Ah, não vou quarta também não, vou só sexta. Estava rodando bem. Tinha semana que ele nem vinha. E aí nós compramos lá em São Caetano uma empresa maior, e ela daria para acoplar a que estava em Jundiaí. E ele sentou comigo e disse: Paulo, você confia em mim? Falei: confio. Você está satisfeito com o seu salário aqui? Claro, eu estava muito satisfeito. Eu tinha salário, eu tinha convênio médico, eu tinha muitas coisas. Eu ganhava por quilômetro andado quando eu ia lá para fazer alguma coisa. E era 3, 4 vezes do que eu gastava no meu carro. Era maravilhoso. Quando eu falei que queria viajar para o México para conhecer uma outra empresa, eles providenciaram meu passaporte, meu visto americano, não paguei nada. Estava ruim? Não estava. Ninguém mandava em mim, gente. Eu chegava lá a hora que eu queria, porque a fábrica estava rodando. Tinha dia que eu chegava às 10 horas da manhã, escolhia um dos funcionários: vamos almoçar comigo hoje? Você me falar como é que está a fábrica? Saía para almoçar com eles, a empresa pagava. Estava maravilhoso lá. Mas Deus já tinha colocado no meu coração que o meu tempo já tinha dado lá. E ele então senta comigo e falou: você confia em mim? Falei: confio, pô. Falou: eu vou te levar para São Caetano. Você vai ser o meu gerente principal lá. Você vai cuidar de tudo para mim. Eu moro numa cobertura em São Caetano. Você também vai morar.
você vai ter carro da empresa. Você já foi lá? Eu nem lembro o carro que tinha lá, mas era um carro muito bom. Vai ser seu carro. Vou dobrar o seu salário. Eu vou cuidar de você. Proposta boa, gente, sim ou não? Fui falar para a Dani que a gente ia morar em São Caetano. Já ficou em choque. Vou ficar longe da família, longe da igreja. Eu tinha que deixar o meu ministério. Eu pastoreava jovens, eu tinha me levado. Parecia uma boa proposta. Mas eu ia ter que ficar a semana inteira em São Caetano, voltar para minha casa só no sábado. E no sábado e domingo eu ficava na igreja. Qual seria o meu tempo com a minha família? 0. Às vezes tem propostas que aparentemente são boas, mas ela te tira do propósito de Deus para você, do caminho aonde Deus deseja. Abre os seus olhos. Às vezes a sua casa está fora de ordem, porque você aceitou uma proposta que aparentemente era boa, mas está desviando você do foco. Eu não quero que você saia daqui nessa manhã emocionado, não é. É uma palavra de reflexão, é uma palavra de mudança. Emoção não gera transformação, gente. O que gera transformação é decisão. A partir de hoje, eu me torno consciente que a minha casa tem coisas que precisam melhorar. Então eu trabalho para que isso aconteça. Deus te trouxe aqui hoje para falar algo sobre a sua casa. E talvez o Espírito Santo já trabalhou aí no seu coração. E você sabe aonde você precisa melhorar. De repente é ser um pai melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um filho melhor. Talvez hoje Ele já tenha revelado isso para você. E a palavra de Deus hoje é simples e direta. Coloque a sua casa em ordem, porque ainda há tempo. Ainda dá para ajustar. Ainda dá para reconstruir. Isso é graça, gente. É Deus nos dando uma oportunidade. Se coloque de pé, por gentileza. Se Deus tem falado hoje com você, se Deus tem tocado no seu coração, se você reconhece que tem coisas na sua casa que precisam ser ajustadas, ordenadas, eu quero que você fique aí no seu lugar mesmo. Não quero te chamar aqui para frente, mas eu quero que você feche seus olhos. Todos nós fechamos nossos olhos e colocamos a mão no nosso coração e assumimos uma realidade. Deus, eu preciso colocar a minha casa em ordem. Deus, eu tenho que arrumar algumas coisas, Pai. Eu preciso do Senhor para isso. E essas coisas nós não cremos que será por força ou por violência, mas porque Deus, Ele já fez tudo isso por você. E Ele vai te capacitar, Ele vai na frente. Ele vai te dar estratégias para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, uma mãe melhor. Ele vai te dar estratégias para que a sua casa seja restaurada espiritualmente. É Ele, é o Senhor que vai te usar para colocar a sua casa em ordem. E eu queria orar por você. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque eu creio, Deus, que hoje o Senhor me coloca, Pai, com uma responsabilidade aqui, como o profeta Isaías, para gerar vidas e milagres, mas também uma palavra de reflexão, que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. E há pessoas aqui, Senhor, refletindo sobre isso. Então, Pai, revela o que deve ser mudado e capacita nessa mudança hoje, Pai. Que nós não venhamos olhar apenas para nós, apenas para o nosso bem-estar, como esse rei olha e diz: não, tudo bem, durante o meu reinado vai dar tudo certo. Não! Que nós possamos orar, Pai, para que os filhos
dos nossos filhos sejam alguém que ama ao Senhor de todo o coração. Que seja alguém, ó Pai, que reflete a sua imagem, que leva o aroma suave da tua salvação, Pai. Cuida de cada um de nós, nos capacita a ver, Pai, e a ser um agente de transformação. Eu, como ministro do teu evangelho, eu abençoo os seus filhos. Eu, como ministro do teu evangelho, Pai, eu declaro que em nome de Jesus, eles estão sendo preparados para colocar a sua casa em ordem. Eu declaro sobre eles, Pai, algo novo, no nome de Jesus. Amém e amém.